Olá, meu nome é Thiago Rocha e esse aqui é o Rota 28 Podcast. Hoje vamos falar sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo Mateus, começando pelo versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: Em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és o menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecerá. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, quero participar, para também que eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto no oriente ia diante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhes dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados no sonho, para que não voltassem para junto dele, partiram para sua terra por outro caminho. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levando-se ele, tomou o menino a sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, sendo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existem. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, o seu pai, receou ir para lá, mas avisado num sonho por divina revelação, foi para as partes da Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. E aqui a gente está terminando o capítulo 2 do Evangelho de Mateus. E aqui a gente pode perceber diversas coisas interessantes, como por exemplo, os magos, né? Muito se diz que esses magos seriam sábios ou seriam reis. Existe ainda não existe uma questão ainda fechada sobre isso, mas que eles tiveram uma percepção bem diferente dos escribas e fariseus, que era o povo que tinha as promessas, e esses magos, né, reis,
Eles sabiam disso. De alguma forma eles ficaram sabendo e souberam interpretar sobre a estrela que apareceria. Então, alguns dizem que eles eram bem hábeis na questão de astronomia, de astrologia ou algo do tipo, né? Mas a gente não chega muito a tocar nessa questão porque acaba indo para uma questão espiritual. Mas fato é que eles tiveram uma percepção diferente. E tanto também como quanto tiveram ajuda aí dos anjos e revelações, como vocês podem bem ver, para não serem pegos por Herodes. Outro ponto é que a gente pode observar que Jesus teve que fugir. Não houve ali uma ajuda sobrenatural de anjo, né, para livrar José, Maria e Jesus ali do perigo. Eles tiveram que ir para o Egito à noite. Então você percebe que o próprio Senhor Jesus ali, criança, a gente não vê nenhum algo de sobrenatural acontecendo, o anjo ficar ao redor, por exemplo, para protegê-los das pessoas que iriam lá em Belém matar as crianças e não mataria Jesus, mas não. José foi avisado pelo anjo por sonho e assim à noite ele pegou. A gente sabe que viajar à noite não era uma coisa tão fácil e tão segura, mas eles foram por ordem do anjo ali. E vocês percebem Jesus ali, criança, sem poder se defender, né, indo para o Egito, mas para que se cumprisse também uma profecia. Então, irmãos, a gente pensa que muitas das vezes a gente tem que acontecer alguma coisa supernatural, sobrenatural, para que Deus escute a nossa oração ou a gente venha tomar alguma atitude. Mas não, a palavra de Deus ela já deixa bem clara tudo aquilo que a gente precisa para executar a obra de Deus. Estarmos sensíveis ao Espírito Santo para a orientação e saber aquilo que Deus quer que a gente faça. Então, te aguardo no próximo capítulo. Até mais.